Professores do Sistema de Organização Modular de Ensino, SOME, participaram de uma audiência pública na Câmara Municipal de Igarapé-Miri em busca de seus direitos. Nesta sexta-feira, 22, aconteceu uma audiência pública na Câmara Municipal de Igarapé-Miri para discutir assuntos relacionados ao Sistema Modular de Ensino. Dezenas de professores foram até o local da audiência reivindicar por seus direitos, pois o programa está passando por algumas turbulências com a gestão municipal, que busca colocar a categoria na forma regular de ensino. Além da presença de alguns vereadores, estavam na reunião o secretário de Educação, Janilson Fonseca, e o presidente do Sintep. O professor Isaac Fonseca, que já foi aluno do SOME, em sua fala, abordou temas como carga horária e salário dos professores. Ele também falou a respeito das grandes perdas que os alunos da zona rural de Igarapé-Miri terão com a mudança do programa. Que a gente tire uma representatividade do Sintep, dos professores, da Câmara, para que a gente possa colocar no papel como seria essa proposta, como seria a proposta de lotação, já que a gente, se passar para regular, quais são os critérios que a gente vai adotar para fazer a lotação, né? Quem vai para que lugar? Como é que a gente vai distribuir essa carga horária? Eu acho que tudo isso dá para a gente construir em conjunto. E essa é a proposta que eu tenho defendido, da gente ter uma comissão para tratar isso, tá bom? Mas, antes disso, é interessante sim esses nossos diálogos, essas nossas audiências, e para que a gente possa escutar todos os interessados no assunto, tá bom, pessoal? Quero só finalizar dizendo que nós não estamos em guerra. Não é uma guerra da Secretaria de Educação, porque tem que transformar em regular. Se no final das nossas audiências, no final do nosso diálogo, não foi decidido que vai continuar a modular, perfeito, pessoal, não se fala mais no assunto, pelo menos nessa gestão, a gente não vai tratar mais disso. Nós vamos cuidar do nosso pedagógico, fazer a coisa andar, tá bom? Não há interesse nenhum de fazer uma guerra aqui em torno disso. Tanto é que vocês já perceberam que eu sempre venho, estou participando dos diálogos, estou considerando cada colocação que tem sido feita aqui. Só quero dizer a vocês, mais uma vez, não terá perdas salariais, não terá perda de carga horária, não terá fechamento de escola ou qualquer tipo de perseguição enquanto secretaria. O que nós estamos discutindo aqui é a questão do andamento das aulas, se elas vão ser de forma regular ou de forma modular. Teve uma professora que me questionou assim, mas Janilson, vai ter lugar que não vai ter carga horária para você fechar, um professor fechar as 200 horas dele. Sim, isso já acontece hoje, né? Isso já acontece hoje. Então, por isso que a gente precisa estar juntos para que vocês também façam proposições nesse sentido. Não, olha, gente, isso aqui não vai dar certo por causa dessa situação aqui. E talvez a gente possa estar buscando saídas em conjunto. Mas, enfim, pessoal, só finalizar dizendo que não há uma guerra ferrenha da Secretaria nesse sentido. Há, sim, uma abertura muito grande para o diálogo. E aqui, já me comprometer com vocês, como eu disse, não consegui ontem, porque eu não tinha realmente os dados em mãos de carga horária, previsão de carga horária para o ano que vem, previsão de uma proposta de lotação, que vocês pudessem observar, olhar e dizer, olha, isso aqui não vai dar certo, isso aqui pode dar, enfim. Eu não conseguiria ontem passar isso a vocês. A gente pode marcar uma outra data, talvez já na semana que vem, para a gente fazer aquele diálogo que estava previsto ontem, tá bom? No mais, estou à disposição e podemos voltar a nos pronunciar daqui a pouquinho, se for necessário. Obrigado. Dentro de todo esse diálogo que a gente está fazendo aqui, acho que a importância da gente fazer o debate, colocar aqui a fala do secretário, a fala que nós temos feitos, nós temos um debate que está posto para nós, inclusive ele poderia ser uma solução para nós nesse momento, que é a questão da nossa hora atividade, que não tem, isso não foi colocado ainda, não é uma discussão que o município tem feito, embora nós, enquanto sindicato, enquanto categoria, tenha feito essa discussão, mas esse debate não tem avançado, embora a lei desde 2008 tenha dizendo que os professores têm direito a no mínimo 1/3 de hora atividade. E aí eu acho que esse debate é um debate que precisa ser pontuado aqui. Então, não vou me alongar muito aqui, eu já vou finalizar.
só dizer o seguinte, vou deixar aqui para o Isaac que vai fazer a fala depois para falar mais especificamente da realidade que os professores passam diariamente no SOME. Mas dizer o seguinte, que nós, enquanto sindicato e representação da categoria dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, temos o SOME como uma bandeira de que não é algo discutível. Não é algo discutível. Algo discutível para nós é aquilo que nós não temos. E aí é a hora-atividade, por exemplo. E aí é a nossa discussão de folha. Se tem um problema de folha de pagamento, como eu falei que pelos cálculos que eu faço aqui e analiso, não tem, mas se tem um problema nesse sentido, ele tem que ser discutido com a gente de modo geral. A gente não pode discutir o entendimento nosso de forma parcelada, de forma fracionada. A discussão ela tem que ser de modo geral e eu acho isso necessário, inclusive, para essa questão de folha de pagamento, de vantagens, enfim. É uma discussão que tem que ser feita de modo geral e não fracionada. Mas dizer da nossa compromisso de estar mantendo essa luta aqui por tudo aquilo que o SOME já tem enquanto identidade, eu quero reforçar essa fala nesse sentido mesmo, é a identidade que ele tem com a população nossa, e inclusive na fala do secretário aqui, é a parte que representa mais de 2/3 do nosso número de alunos, então ele colocou em 11 mil alunos. Então, é a nossa luta nesse sentido, de defender. E aqui vou encerrar aqui, de repente a gente pode estar voltando no outro momento, porque eu quero também ouvir a fala mais específica daqui, para a gente pode estar contribuindo. Antes de entrar propriamente na apresentação, queria dialogar com o secretário, se eu me permite, para poder introduzir o que eu quero dizer. Secretário, na última reunião que nós fizemos aqui, o senhor disse, abre aspas, não há planejamento na CEMED, fecham aspas, em relação ao SOME. Não havia, então, segundo a sua fala, nenhuma disposição até o momento nem de regularizar alguma escola. E se houvesse, aí o senhor deu o exemplo da Graziela, se houvesse, a gente abriria um novo debate. Mas depois desse encontro, nós reunimos aqui com a Comissão da Educação para discutir um pouco alguns caminhos em relação à segurança jurídica da carreira, né, dos trabalhadores, das trabalhadoras do SOME. E o assessor jurídico dessa casa disse, na frente do presidente da Câmara, do coordenador do Sintep e nossa representante do SOME, que reuniu com o senhor e o senhor havia dito para ele que até o final do governo atual tem que regularizar todas as escolas onde funciona o SOME hoje. E ele, assessor jurídico, sugeriu uma regra de transição para tratar do nosso caso particular de carga horária. Ele disse isso publicamente. Então eu estou dizendo o seguinte, que isso nos incomodou, assim, criou uma angústia, nos deixou muito desconfortáveis, porque não foi o que nós havíamos debatido na reunião anterior. Então isso criou uma situação, nós temos que lidar com isso. Não um embate, de maneira nenhuma, não criou nenhum embate, não criou um confronto, mas gerou um tema novo. Realmente há interesse na CEMED de regularizar. Há o interesse, o senhor acabou de admitir agora, então é uma fala que amplia o que o senhor já tinha dito na reunião passada. Eu não vejo problema de regularizar, o senhor disse. Eu acho que nós temos que discutir como as aulas vão ser feitas. Ninguém vai perder salário, ninguém vai perder carga horária, nós não vamos fechar a escola. Nós temos que discutir como a aula pode ser desenvolvida em ambiente escolar. Então, o senhor já admite agora o fechamento do SOME, o encerramento desse sistema, da modalidade modular. Essa é uma situação nova para nós, que nós temos que lidar com isso. Então, tendo em vista esta fala do assessor jurídico, que, salvo engano, atende os dois poderes, o legislativo e o executivo, nós nos reunimos no Sintep e traçamos uma outra agenda. Convidamos a CEMED para um debate ontem, que era mais reservado, era mais para discutir um pouco a política do sistema do ponto de vista da gestão, e
Solicitamos para a Comissão de Educação, nós agradecemos a pronta receptividade da comissão, e sugerimos para a Comissão de Educação de fazermos uma audiência para abrir o debate e discutir a educação do campo, suas possibilidades, seus desafios, seus entraves, e é por isso que nós estamos aqui. Ora, qual é o nosso objetivo na escola do campo? É capacitar jovens para o mercado de trabalho ou é formar pessoas para o mundo do trabalho? Para que desenvolvam melhor suas habilidades e competências no mundo do trabalho de que participam. Se são agricultores, na agricultura. Se são pescadores artesanais, na pesca. Ou nós queremos que todos os jovens de Ribeirinho de Igarapé-Miri virem engenheiros, médicos, eletricistas, enfermeiros, programadores de computador e largue o campo e vão morar para Belém. Não é isso que nós queremos. Tem que ter médico de lá, tem que ter advogado, tem que ter. Mas a maioria tem que continuar produtor, a maioria tem que continuar o que é? Pescador. Nós queremos que a educação colabore, mas que as pessoas continuem com seus saberes tradicionais. Ou seja, tem que continuar existindo a agricultura familiar. Ou a produção de alimentos saudáveis, por exemplo, não é um dilema mundial, não é um desafio planetário. Claro que é, e continuará sendo. Continuará sendo. Qual é o nosso objetivo na educação escolar? É formar especialistas? Eu já vou caminhar para encerrar. É formar especialistas ou é formar seres humanos que se reconheçam iguais nas suas diferenças? Porque o mundo está cheio de especialistas. Só para cuidar da boca de alguém, tem gente que trabalha com canal, o outro que faz restauração, o outro que coloca aparelho, o outro que extrai, etc. e tal. Só a saúde bucal já criou uma dezena de especialistas. Nós não precisamos mais de especialistas. Nós precisamos de bons seres humanos. É para isso que serve a educação. Então, se o objetivo principal da educação não é especialista, mas bons seres humanos, a educação escolar não pode apagar o saber tradicional. Ela tem que valorizá-lo, potencializá-lo nas suas dimensões. E aí eu finalizo dizendo o seguinte. Se o nosso objetivo é dialogar com essas matrizes pedagógicas, nos apropriarmos dessas matrizes para, a partir dela, construir o saber escolar, nós precisamos de projetos de pesquisa, nós precisamos de projetos culturais, artísticos, nós precisamos de projeto de leitura, nós precisamos de um ambiente de leitura, nós precisamos de orientação. Os professores têm que acompanhar seus jovens estudantes por longo tempo, até instruí-los bem no caminho da pesquisa, da produção do conhecimento. Nós precisamos de uma gestão democrática, nós precisamos de um diálogo da escola com a comunidade, que a professora do campo possa acompanhar, valorizar, fortalecer as lutas dos movimentos sociais, produtivos, religiosos, culturais do campo. Aí eu pergunto, e aí eu volto para a tese do início: como é que você faz isso com um sistema regular que eu tenho que chegar numa escola e despejar 12 matérias para o menino e vir embora de lá? Ele chega 13h, ele vai receber um despejo de 11, 12 disciplinas, ele vai voltar para a casa dele com dor de cabeça, 5h, e no outro dia, 6h, ele tem que ir para o mato apanhar açaí. Ele vai fazer pesquisa como? Ele vai ser orientado como? Ele vai fazer movimento social como? Ele vai refletir a partir da pesca como? Ele vai fortalecer a cultura local como? Ele vai ser orientado em sala de leitura como? Se ele vai receber 12 matérias toda tarde, e no outro dia ele tem que ir ou para a pesca ou para a Saizal. Como é que faz isso? Percebe? Então, pedagogicamente falando, o regular é incompatível com a realidade do menino do campo, porque nós estamos falando de agricultores familiares, de pescadores artesanais.
de comunidades quilombolas, de indígenas e outros grupos étnicos, identitários, que pode não ser o caso de Igarapé-Miri. No nosso caso, estamos falando de ribeirinhos. Como é que é possível conciliar a produção do saber escolar com esse regime que nós temos perverso de divisão do conhecimento em caixinhas, as chamadas disciplinas? Como é que se faz isso? Eu poderia entrar em outros méritos, como, por exemplo, como é que a CEMED vai fazer para fazer com que um professor que só consegue 60, 70 horas trabalhando em 2 escolas, que ele pode ficar, por exemplo, Menino Deus e Baixo Anapu, mesmo assim ele chega a 70, 80 horas, digamos, determinada disciplina. Como é que essa média vai fazer para ele chegar em 200 horas? Pelas nossas contas, ele tem que passar por 7 escolas. Quem é na zona rural que transita por 7 escolas numa semana, irmão Nenca? Só se tivesse um helicóptero, não é isso? Na cidade eu faço porque eu tenho moto, eu vou de escola em escola, todo dia eu visito 3 escolas. Mas como é que no campo, na zona ribeirinha, eu transito por 7 escolas semanalmente? Como é que a CEMED vai elevar uma carga horária de 70 horas para 200? Está aí uma sinuca de bico. Como é que você resolve isso? Mas está colocado para o debate, a gente está apenas problematizando, tá? Então a gente queria colocar esses elementos aqui e finalizar, aí eu prometo que eu finalizo. Secretário, possivelmente não tem saída da CEMED. Eu acredito muito na boa vontade da sua gestão, no compromisso. Conheço a maioria das pessoas que estão lá, né? E que ocupam cargo de liderança no governo. Conheço há vários anos. E tenho consciência do esforço que o governo está fazendo pelo melhor da educação. Mas está rolando uma conversa em Igarapé-Miri que está saindo de algum canto, nós temos que achar isso. Que os professores do SOME adoram chegar terça-feira de tarde na escola e sair quinta. Né? Que não obedecem seus gestores escolares, né? Que não tem planejamento, que não tem material e outras variações de argumento. Nós temos que combater isso, gente. Nós temos que combater isso, porque isso não é verdade. Não aceitem que alguém fale isso perto de vocês, sobretudo um jovem. Porque é por isso que a política está do jeito que está. Porque quando você fala perto de um jovem de política, ele cospe no lado, ele tem nojo de política. Porque ensinaram ele a pensar que política é uma coisa suja. E não é. São os seres humanos que fazem coisas erradas quando querem. A educação é uma coisa boa. A política é a linguagem da democracia. A religião é uma coisa boa. Não podemos criminalizar os professores e suas escolas. Nós temos que combater isso. E dizer, há desvio de conduta entre os médicos, advogados, professores, jogadores de futebol, políticos, músicos, etc. e tal. Isso tem que ser corrigido. Se há algum desvio de conduta em alguém, isso tem que ser corrigido. Há meios legais e administrativos para fazer isso. Mas, se eu tenho uma vaca no quintal de casa e ela dá leite para minha família, se dá um carrapato nela, eu não posso matar a vaca para tirar o carrapato, eu tenho que tirar o carrapato. Você não resolve um problema criando 2, 3. Então, eu encerro e agradeço a paciência, dizendo assim, o SOME tem dado certo, o SOME tem muitos frutos, o SOME tem muita gente que foi estudar, voltou e hoje está colaborando com a comunidade. Tem gente engajada, tem gente comprometida com o social, tá? Em pouco tempo de vida, porque nós estamos falando de um período relativamente pequeno, tem dado certo, assim como outras modalidades. A questão é, quem é a figura mais importante do nosso processo educacional? O aluno, o estudante. Como é que deve ser o nosso ensino? Aquele que melhor atende às necessidades culturais, sociais, políticas, pedagógicas da criança do campo. Não é o que é melhor para a nossa folha, para a gestão municipal ou para nós, professores. É o que é melhor para o menino que mora à beira do rio. Muito obrigado.
Parabenizar, muito boa apresentação. Eu acho, pelo que eu estou observando aqui, existe essa boa vontade, existe esse diálogo da parte da CEMED com a categoria, isso é muito importante, isso é muito louvável, mas eu acho que existem alguns pontos muito obscuros ainda, acho que precisa amadurecer bastante essa ideia. A gente precisa, talvez, de um estudo para analisar o impacto, tanto financeiro quanto na questão pedagógica do ensino. Eu acho que a gente tem que verificar, antes de tudo, a questão até mesmo da infraestrutura, como foi pontuado aqui, que você fazer o deslocamento dentro da cidade é relativamente fácil, relativamente tranquilo. O problema é quando você vai para a comunidade rural, o problema é quando você precisa se deslocar de barco. Então, se talvez a prefeitura não conseguir fornecer essa infraestrutura para os professores, se torna completamente inviável. A gente também tem que pontuar a questão do edital e o pessoal que fez concurso. Essa eu acho que é uma questão chave para esse debate. E, no mais, eu vejo realmente a necessidade de estar ouvindo os professores, de estar verificando como é que vai ocorrer, estar escutando a comunidade escolar, os alunos que são os mais interessados e os mais impactados em qualquer decisão que seja tomada aqui. Espero que essa seja a primeira de várias reuniões. Também espero que a gente consiga ter informações mais técnicas e detalhadas do que de fato é a proposta da CEMED. E a gente, como Sintep, se coloca à disposição para estar ajudando da melhor forma possível. Muito obrigado a todos. Eu gostaria que, antes de que fosse decidido o que vai ser, o que vai acontecer, se vai permanecer o modular ou se vai mudar para o regular, eu gostaria de fazer um pedido para o secretário, mas em especial para vocês, profissionais, porque são vocês que conhecem a nossa realidade. E a fala do professor Isaac, para mim, foi tudo de bom. Porque vocês conhecem a realidade do nosso povo ribeirinho. Vocês sabem quem são os nossos alunos, nossos adolescentes que apanham açaí, que vão para a roça, que vão pescar, que vão pegar camarão. Mas eu gostaria, esses alunos, eles têm pessoas que são responsáveis por eles. E esses responsáveis são seus pais. Então eu não gostaria que nós pudéssemos carregar esse fardo só nós. Eu gostaria que fosse dividido com esses pais. Que nós levássemos essa audiência aqui com todos nós, até mais, prefeitos, outros vereadores, lá para o Cagi, lá para o Pindobal, lá para o Anapu, para que nós fizéssemos uma audiência com a presença deles e que essa fala do professor Isaac não ficasse aqui só para nós. Como foi muito bem explicitado pelo nobre mestre Isaac, que fez um apanhado desde a matriz curricular, que deve ser adequada e regionalizada e trazida para a realidade dos nossos alunos, até a questão da discussão no que trata a CEMED, no que trata a Citep, a questão financeira, a questão de carga horária, a questão da possibilidade de você ter uma carga horária dentro de 200 horas, mas tendo que perpassar por essa dimensão enorme que é o município de Garapé-Miri, que é o interior de Garapé-Miri. Você tem que fazer 7 escolas em uma semana, que se torna humanamente impossível, até mesmo pela estrutura que hoje nós temos relacionada à educação municipal. Estrutura essa, casa dos professores, locais de moradia, adequação, funcionalismo dali, para que o professor chegue, já esteja o almoço e tenha ali um local que ele possa descansar, restabelecer essas forças e ir dar a sua aula, trazer realmente conhecimento a cala no nada. Como disse o professor Isaac, não só um conhecimento científico, não só um conhecimento de imposição do que hoje nós temos dentro da globalização, para formar pessoas para o mercado de trabalho que muitas vezes é longe da realidade deles, mas também para manter o que é cultural deles, o que é de conhecimento, de tato, e até mesmo para evitar o que nós chamamos do êxodo rural. A pessoa sair de lá e buscar em outros lugares o que acha que não tem ali, e muito pelo contrário.
Nós temos basicamente quase 70% da nossa área como rural. E nós não temos cursos dentro do município de Igarapé-Miri que atenda isso. Se você for verificar, nós não temos curso de agronomia, nós não temos curso dentro da área do meio ambiente, e o mercado de trabalho está aí. Nós vemos profissionais se formando e guardando os seus diplomas, porque o mercado de trabalho já está cheio para aquela estrutura que ele buscou, para aquilo que foi imposto a ele. Então, o que o professor Isaac traz é que nós possamos fomentar aquilo que é nosso. E o que é nosso é a questão cultural, é a questão rural, é você ter ali, dentro do local de moradia seu, um leque muito grande de possibilidade de você estar se desenvolvendo e desenvolvendo o seu trabalho, trazendo para a sua família, no mesmo local de moradia, a subsistência. E hoje o município não está pautado nisso. Como eu sempre conversei com os professores do SOME, nós não discutimos apenas a questão financeira. Isso para nós é um dos pontos necessários, mas é apenas um ponto nesse universo de discussão que tem que ser aberta, que tem que ser ampla. Não só a carga horária do servidor, quanto ele vai ganhar, a manutenção do que ele está ganhando, mas o que é melhor para o alunado. Aqui nós buscamos aquilo que é melhor para a criança, aquilo que é melhor para aquele adolescente, aquilo que vai desenvolver ele. Por quê? Nós estamos formados, nós estamos empregados, nós estamos discutindo aqui a questão de valores salariais e tudo mais. E o aluno? E essa discussão do que é melhor para ele, e da subsistência dele, e da manutenção cultural dele e tudo mais. Então, eu me sinto contemplado com a fala do professor Isaac. Conheço também a questão da realidade do município em relação à estrutura. 90% das nossas escolas estão depredadas. Nós precisamos estar trazendo elas. Entendo a situação do Sintep quando traz que nós temos valores financeiros que correspondem à manutenção da nossa educação, dos moldes que estão e que precisa ser ampliado, precisa ser discutido a questão da hora-atividade, e isso tem que ser trazido porque dá um melhoramento exponencial para a educação municipal. Isso está implementado em outros municípios e a gente discute que tem que ser implementado dentro do município de Igarapé-Miri, mas como foi colocado pelo professor Isaac, não pode se discutir somente a questão financeira, vai se buscar desde a matriz curricular aquilo que é viável, aquilo que é necessário para o aluno, até você chegar na determinação de carga horária e de valores a serem pagos. Então, assim, é necessária essa discussão, a vereadora Ângela colocou muito bem, necessita também ouvir o principal interessado nisso, que é o aluno e os pais dos alunos. Nós precisamos também olhar a realidade deles. Nós temos a época do açaí. Parte desses adolescentes, eles buscam o trabalho nesse momento para ter um ganha-pão. E você tem que estar trazendo a realidade da educação para essa realidade que é necessária a eles também. Eu não posso impor, o teu horário é esse, tu vai estudar nesse horário, senão você não vai estudar. O que vai acontecer? O aluno vai deixar de estudar para ir apanhar o açaí e ganhar um dinheiro, porque ele necessita ter a subsistência dele e ajudar com a família dele. Então, uma imposição por parte do poder executivo e até mesmo nós, como poder legislativo, fazendo a sanção disso, está causando prejuízo ao alunado. Então nós devemos sim ter essa discussão com os principais interessados e enquadrar a necessidade do ensino à realidade do alunado. Então que a gente possa estar fazendo isso, que possa estar nessa discussão, levando até as comunidades essa discussão e que a gente tire aquilo que é melhor ou pelo menos menos prejudicial a esse alunado. Eu fiquei muito triste, né? Parabenizo o nosso professor Isaac pela sua fala, todas as pessoas que falaram, mas eu estou triste como vereador, né? E como cidadão de Igarapé-Miri, porque eu vim para cá com apenas o intuito de apoiar os professores junto à Secretaria de Educação para a permanência do SOME. Em nenhum momento para discutirmos assim, como o secretário Genilson falou, que vocês vão permanecer os direitos de vocês, que ninguém vai ser prejudicado. Não, eu vim aqui para pedir para o secretário Genilson esquecer esse assunto e continuar o SOME da maneira que está, entendeu? Porque não é só os professores concursados do SOME
que está falando que vai permanecer os direitos deles. E os professores que há muito tempo, devido a não ter preenchido a vaga do concurso, também têm família. Também os alunos já têm uma amizade com esses professores. E aí, esses professores vão ter os seus direitos, né, desses anos que estão 8 anos, 10 anos aí no SOME, entendeu? Então eu estou aqui para apoiá-lo, sou parceiro do secretário Janilson, sou um vereador que eu acho que não é contra a lei, mas sou da base do governo, né? Mas nessa situação estou com vocês, 100%. Gostaria de falar uma situação da fala do professor Isaac ali, que o professor Isaac colocou que há muito disse-me-disse de professores do SOME que chega terça-feira, que quinta-feira vem embora. Gente, tem muito disse-me-disse de 70 professores dentro da cidade que não trabalham, que quando chegam nas direções... E quando chegam nas direções de escola, os diretores devolvem para lá para a CEMED que não querem. Eu quero sentar aqui para discutir esse assunto, desses professores que não querem ir trabalhar, ficam apresentando atestado, dizem que estão fazendo pós-graduação ou outras coisas, termina uma, começa a outra, para não ir exercer a função em sala de aula. Isso que eu quero discutir. Entendeu? Mas essa situação de vocês, de professores do SOME, eu estou 100% com vocês. Vim embora do interior para cá, já estudei no interior, sei como o trabalho de vocês é importante, tá? Então podem contar, mesmo sendo vereador da base, ele sabe que eu sou parceiro dele 99%, porque esse 1% eu estou com vocês 100%, tá? Que nós éramos para estar discutindo era sobre estrutura para o funcionamento do SOME e da educação do município. É claro que o mestre não vai tocar nesse assunto que eu entendi como, olha, isso já não é comigo, isso já é com a Câmara. Existe mãe que liga para a gente que não tem alimentação escolar. Existe mães que eu tenho áudio, não vou colocar porque eu não pedi permissão, que pede socorro, que os seus filhos não estão indo para... Se são com transporte particular, individual, para a sala de aula, enquanto o SOME está funcionando. Então, aqui que eu venho me deparar com a discussão, que era para a gente estar discutindo, era para esquecer a transformação de SOME para regular, carga horária. Isso aqui já era para esquecer, porque isso aqui já é um direito garantido. E a minha discussão aqui, eu queria colocar para Vossa Excelência, que é aqui que está a melhoria, na estrutura, no funcionamento dos serviços da educação. Então, eu quero aqui trazer um lado positivo para a secretaria, que eu tenho acompanhado, que algumas escolas está acontecendo a reforma, e isso aqui é de direito que a gente venha a reconhecer, e inclusive lhe dar os parabéns. Mas quando a gente chega neste lado aí, hoje a vacina está com 90% da população vacinada. Então, o que eu quero dizer com a vacina? É um bom sinal para a educação, já está funcionando 100%. E existe alguns locais, principalmente na zona rural, não está funcionando por falta de transporte escolar, não está funcionando. As quais estão pelo SOME não tem alimentação escolar em alguns, e o quais tem é alimentação que não é de qualidade. E se nós acabamos de ver o mestre falar que a educação, ela é a mãe, é a matriz que gera. E como é que um aluno ele vai chegar na sala de aula se o mestre diz que o melhor lugar para ele é estar na sala de aula e ele não tem alimentação escolar? Como é que ele vai chegar na sala de aula se ele não tem um transporte? Se ele tem que fazer um custo individual. Existe uma mãe me falando que ela tem 2 filhos na sua casa, na casa dela, para trazer da região do Meruú até a escola Enedina aqui, na sede do município, ela precisa pagar, presidente Carmo, 2 passagens de 2 alunos, que o transporte escolar não está funcionando. Então, eu me detenho assim, que eu sei que
essa pandemia veio atrapalhar, veio atrasar alguns funcionamentos dos serviços, mas nós estamos desde março aqui cobrando, dizendo que nós tínhamos que ter um planejamento para que quando viesse funcionar, esse serviço viesse a funcionar de fato e de direito. Que foi os professores que nos ensinaram a chegar aqui. Que bom que essa classe não desiste. Essa classe é uma classe que nos ensina, educa nossos filhos. E nós estamos aqui, essa casa, mais uma vez, está demonstrando o nosso interesse pela melhoria da educação. Queria pedir desculpa pelo atraso, que eu tive que ir até o Meru resolver um problema, mas já estou aqui de volta. Pedir desculpa pelo nosso jurídico não estar aqui, teve que ir ao TCM, ele com o nosso contador, mas nós estamos aqui junto para dialogar com vocês. E, secretário, queria engrossar mais o caldo aí da cobrança, né? E dizer para você que eu fico muito feliz em fazer parte desse governo, ser do partido do prefeito, porque nós demonstramos, nem só a Câmara como o governo, que a gente enfrenta os problemas e tenta encontrar solução. Anos atrás, nós tentávamos encontrar solução, tivemos até problema de cassação por não ter diálogo. E hoje eu quero agradecer que você enfrenta, você vem para cá e tentar resolver os problemas. Sabemos que o nosso vice-presidente frisou num assunto delicado. Eu tenho certeza que você vai ter uma resposta. Já está atrasado, é verdade, né? Mas com certeza nós iremos ter uma resposta positiva. Eu sei que o transporte já vai funcionar, eu sei que muitas escolas já têm merenda, mas enfim, essa resposta eu vou deixar com você, né? E eu quero lhe pedir, quando for necessário, você vem aqui encarar a gente, venha, porque você é pago para isso, você é secretário para isso, e se tiver errado, vamos corrigir, né? Esse é o que mais a gente espera desse governo. Não custa dizer que está errado e corrigir os nossos erros, né? Tem gente que não quer corrigir o erro, não quer admitir que errou. Infelizmente, nós erramos, nós somos faltosos, mas nós somos homens e mulheres que precisamos dar as mãos e lutar pela melhoria do nosso município. O nosso município precisa muito de todos nós, nem só na área de educação, como na área da saúde, no social, enfim, nós precisamos estar unidos e tentar resolver os problemas do município. Sei que às vezes tem a divergência, às vezes a gente vai cobrar, às vezes a gente não vai aceitar a cobrança, né, vereador Fábio? Porque às vezes os nossos nervos, né, eles se alteram, mas tenho certeza que daqui vai sair um caminho para a nossa classe que está aqui lutando pela manutenção do SOME, que já trouxe muitos professores para a nossa sala de aula e poderá trazer muito mais. Parabenizar vocês, que toda vez que a gente faz reunião aqui nessa casa com vocês, vocês vêm em massa, prova que a classe do SOME é unida. Então, todo mundo quase já falou aqui o que a gente queria ouvir, né? O professor Isaac deu um show aqui na tribuna, falando como o SOME é importante no nosso município, na zona rural. O vereador Rufino, para mim, também falou quase tudo. A gente tem que evitar mais essas discussões e deixar o sistema modular de ensino no nosso município. A gente tem que ver maneiras apenas para melhorar o sistema modular e não acabar. Então, vocês já sabem que vocês podem contar com a gente, que a gente está aqui para lutar para que o sistema modular continue implantado na nossa zona rural. Eu já fui professor do módulo, eu também falo para vocês que essa questão de conversas, de
de rua não procede. Na época que eu trabalhava no SOME, os professores chegavam na segunda-feira, professor de Abaeté, professor de Belém, de todos os municípios, 6h30 da manhã, para a gente viajar para a zona rural. E voltava sexta-feira à tarde. Então, o professor do SOME, ele não trabalha terça a quinta, não. Ele trabalha de segunda a sexta. Eu pude comprovar isso. Então, gente, o secretário vai se sensibilizar, vai encerrar, com fé em Deus, logo essa discussão de término do sistema modular, e a gente vai continuar com o módulo, que é o que já provou que dá certo no interior. Então, vocês podem contar com a gente, e viva o SOME. Que Deus nos abençoe. Sucesso para a gente. E que a gente possa sair daqui com o intuito de resolver a questão do SOME, a questão dos professores, dos alunos, das estruturas, da questão pedagógica, que ela é mais importante. Se tem vantagem que o SOME vire regular ou não, a gente precisa estar discutindo questões pedagógicas, isso é muito importante. Se o aluno que está no SOME hoje lá, que ele não vai para o regular, que ele vai ficar 12 matérias estudando, ele vai ter vantagem ou não, nós vamos ter que ir para dentro, ouvi-los, dizer o porquê. E nós também temos que ouvi-los, a reação deles enquanto isso, porque é uma mudança de vida. E aqui eu quero colocar para vocês a nossa contribuição enquanto Câmara. Eu chamo a atenção aos vereadores que nós façamos essa tarefa de ir até as localidades. Eu creio que o secretário, eu creio que o Sintep, eu creio que os professores também têm essa vontade de ouvir, porque é a vida de cada um que está em jogo. A Câmara, ela não se opôs, o professor Isaac sabe, tenho conversado com ele semanalmente, converso com o secretário, para a gente ver de que maneira a gente pode estar ajudando. Nós já temos um projeto aprovado, mas tem algumas lacunas nesse projeto que nos deixam inseguros. Então, de que forma a gente vai fazer? Volto a repetir, o jurídico da casa está junto com a gente, conversando, dialogando, e o que a gente puder fazer para que o SOME não acabe ou que o SOME vire irregular, a gente vai fazer. Conversando junto com a Secretaria de Educação, com o planejamento dela que ela venha mostrar para a gente, e principalmente que a gente vá até as localidades onde vão ser impactadas, para que a gente possa estar resolvendo os problemas junto com eles. Nós não somos contra a Câmara Municipal, eu falo num todo, porque vocês já viram todos os pronunciamentos, nós não somos contra. Nós queremos melhorias. A educação, ela precisa ter estrutura de barqueiro, de casa do professor, alimentação, água potável, tudo aquilo que vocês merecem. Mas também nós precisamos ouvir. E esse debate, professor, ele se estende. Quero aqui pedir a vocês que nos acompanhem nas localidades. Vamos montar esse planejamento para que a gente possa ir nas localidades, que a gente possa estar discutindo as melhorias do SOME. Como foi sugerido pelos colegas, dá a oportunidade de, se de repente algum aluno nosso que está aqui, que é ex-aluno ou aluno atual do SOME, se pronunciar, eu gostaria de pedir para os vereadores, para o presidente, que desse esse momento para que eles pudessem se pronunciar, mesmo que seja rapidamente. Com relação à minha fala, eu gostaria de falar diretamente ao nosso secretário, né? Com relação à fala dele, a mudança de categoria de educação, de SOME para regular. Uma vez que ele diz que há a necessidade dessa mudança, eu entendo como se estivesse dizendo que o SOME não está funcionando. E o SOME tanto funciona que nós temos uma equipe de professores aqui que tem de mestrandos, mestrados e professores licenciados, e todos exercendo as suas funções com qualidade. E tanto é que nós temos alunos aqui e na zona rural, alunos que hoje cursam medicinas, e a gente sabe que foram alunos do SOME, alunos que hoje já estão exercendo
funções técnicas e funções na área da educação, né? Como nós temos, eu não pedi a permissão, por isso não queria citar o nome, mas nós temos na Vila Menino Deus uma colega também que já há muito tempo exerce essa função, né? Nós temos na Vila Correia uma médica odontológica, e nós temos espalhados por aí muitos frutos, né, que vieram de lá da zona rural e voltaram para lá para produzir, como o professor Isaac colocou. E professor Janilson, do meu ponto de vista, se a educação na zona rural não está funcionando, nós precisamos mudar algumas coisas técnicas primeiro. Nós precisamos investir nas escolas da zona rural como se investe na escola na cidade. Nós não temos na zona rural nenhuma escola como se tem na cidade. O senhor disse que na zona rural nós temos aproximadamente 11 mil alunos, né? E isso equivale ao dobro do que nós temos na cidade. Na zona rural nós não temos nenhuma escola com biblioteca, nós não temos nenhuma escola que tenha sala de computação, nós não temos nenhuma escola que tenha sala de leitura, e então nós precisamos desse investimento primeiro. Nós não precisamos mudar a categoria de ensino, porque se o senhor observar, nós temos produzidos. Nós estamos produzindo com o pouco que nós temos. Porque na zona rural, quando a merenda chega dia 1º na cidade, na zona rural só chega dia 15. E aí os alunos têm que sair 4 horas, 5 horas da manhã da casa deles, tem que voltar 9 horas, porque eles estão desmaiando de fome. Então esse é um fator. Quando nós voltamos, como alguém ou alguma pessoa, e até mesmo da CEMED a gente ouve essa fala, não vou citar nomes também, mas nós já ouvimos muito algumas pessoas dizerem assim: o professor vai na terça e volta na quinta, mas ele não conhece a nossa realidade. Nós voltamos às vezes de lá no meio da semana porque não tem o barqueiro, porque o barqueiro não foi, porque ainda está com 1 mês e 15 dias sem receber. Eu não estou colocando a culpa no seu governo, eu estou colocando situações em que ocorre que por essa razão a gente vem. Não tem a merenda, não tem um barqueiro, e em alguns lugares não temos escolas. Eu vejo e parabenizo o senhor aí pelo empenho em fazer a escola Euridice, parabéns, mas no interior, na zona rural, nós temos falta de escola, como a Manuel Patrício. Quantos anos a Manuel Patrício está sem escola? E hoje nós estamos funcionando num barracão. Aí eu não culpo o proprietário, mas é um barracão fechado com tapume, coberto com brasilite. Isso é desumano para o aluno. Como é que eu quero que o aluno tenha rendimento se ele não tem condições adequadas de estudo, né? Se ele falta o essencial. Nós temos lá no São Joaquim, no Rio Cagi, a escola lá onde a diretora Raimunda tem todo o empenho, toda vez que a gente passa por lá. E aí eu gostaria de frisar em memória ao professor Gênesis, porque nós fomos para lá, para o mato, cortar saizeiro, levamos material para cortar saizeiro, para escorar a escola que está caindo, está de lado, né? Eu tenho vídeos lá e fotos de, no momento de chuva, os alunos têm que arredar tudinho para a beira das salas, porque chove mais dentro da sala de aula do que fora. E como é que eu quero que o aluno tenha aprendizado nessa condição? Então nós precisamos mudar, precisamos discutir sim, primeiro essas melhorias na qualidade do ensino, escolas de qualidade, biblioteca, sala de computação e em alguns lugares escolas, para que haja melhoria na educação. Quando alguém de lá do governo diz assim: se um SUME não apresentou IDEB, como é que eu posso carregar o IDEB do município nas condições que nós lecionamos na zona rural? E nós sabemos que o IDEB de um município não se debate a partir somente de notas.
Então nós precisamos discutir, sim, primeiro essas melhorias: barqueiro, merenda, escolas, sala de leituras e o funcionamento realmente da educação na zona rural. Por que a zona rural não é olhada como é olhado para a cidade? Por que a zona rural não tem escolas como nós temos na cidade? Por que a educação na zona rural não é tratada como é tratada na cidade? Então nós precisamos primeiro pensar nessas situações, ao invés de, sei lá, ser envenenado por alguém que diz assim: nós precisamos mudar o sistema. Então eu agradeço pela oportunidade e quero que o senhor pense realmente nessas situações antes de pensar numa mudança de modalidade de ensino, porque essa mudança de modalidade de ensino, como o professor Isaac muito bem colocou, não vai trazer uma melhoria na educação de forma ampla, mudando apenas só uma categoria de ensino. Eu agradeço a minha oportunidade. Aluna do SOME, fui aluna da primeira turma do Sistema Modular em Igarapé-Miri, 1998. E hoje sou professora do SOME. Aí eu pergunto a vocês, posso falar aqui? Eu só queria dizer o seguinte: as nossas escolas estão em situação precária. O que o professor Igor falou aqui é verdade. E eu creio que o secretário sabe disso. E infelizmente o Gênesis morreu, porque eu sei que se ele tivesse vivo, ele estava aqui do meu lado. Ele estava do nosso lado, não era? E hoje eu quero dizer que eu estou na gestão, sou submissa, sou teoricamente uma pessoa de confiança do secretário, mas eu não posso me calar diante do que está acontecendo. Não podemos deixar o SOME sumir. Nós precisamos de escolas com qualidade, nós precisamos de técnico pedagógico para dar orientações pedagógicas, nós precisamos de secretários na escola, nós precisamos de alimentação escolar, nós precisamos de transporte escolar. Hoje nós não estamos dando aula na zona rural porque nós não temos transporte escolar, não é? A Secretaria de Educação trabalhou a parte pedagógica, fez o possível e impossível, já deu formação, já passou orientação, e hoje os nossos alunos não estão tendo aula presencial porque não temos transporte. Isso são problemas sérios, secretário. E isso a gente precisa trabalhar. Então, agora, se ouvir me dizer que é melhor mudar de sistema, modular para regular, e que vai resolver nossos problemas, aí eu creio que essa plenária nós temos que ter um técnico e se dizer se a mudança de sistema vai resolver os problemas administrativos, pedagógicos e de infraestrutura. Tem algumas questões, professor Janilson, que a gente precisa colocar para todo mundo. Inclusive nós temos aqui pais, nós temos alunos, nós temos os nossos nobres vereadores que já perceberam quanta disposição há desse grupo de professores para debater essa questão, porque nós sabemos, senhores, do risco e das perdas. Eu gostaria de começar a minha fala, pontuei algumas coisas, inclusive em cima da fala do nosso secretário de Educação, quando ele deu exemplo sobre a dinâmica de escolas que se tornaram regular. Escolas que, por sinal, são escolas de fácil acesso. Eládio, Icatu, Suspiro, que não se enquadram dentro da realidade de Murutipucu, Pindobal, Sumaúma, que, por sinal, nós já temos um exemplo de um projeto piloto dentro de uma zona rural e que é de difícil acesso, que é o Sumaúma, que, ao meu ver, foge dos padrões humanos para poder se realizar um bom trabalho, onde o professor trabalha com várias disciplinas, porque não tem como ele se deslocar para outras escolas próximas, porque lá já é regular, e ele tem que almoçar sentado lá, para poder esperar o turno da tarde, para ele poder trabalhar, para completar uma carga horária de 100 horas. Nós precisamos tratar
que a gente precisa ser muito franco quando se refere a essa questão pedagógica ao tratar da regularização. Senhores vereadores e os nossos alunos, pais que estão aqui, tratar da regularização de escolas é me colocar dentro de uma escola, doutor Rogério, com 40 horas agora, e mais tarde eu tenho que ir para outra escola 2 dias depois para trabalhar mais 30 ou 40 horas. Vou dar um exemplo prático que nós já fizemos um levantamento prévio técnico. O professor que trabalha na São Joaquim faz 50 horas. Depois ele tem que ir lá para o Igarapezinho, o exemplo, trabalhar mais 30 ou 60 horas no outro dia. Ele já fez aí quantas horas? 60 em 2 dias. Aí tem que ir para outra escola para trabalhar mais 30 ou 60 horas e faz 180. Nós estamos tratando de deslocamento. Outrora eu lembro de alguém falando que vir do Baixo Anapu para Vila Menino Deus é 10 minutos. É 10 minutos de voadeira ou 5. Pega o barco escolar, né? Porque daqui, pessoal, daqui da cidade para eu ir lá no Anapu e o cara vai me deixar e quer R$500. Depois ele tem que me levar lá para o Igarapezinho, ele quer mais 500. E depois eu tenho que ir lá para o Paraíso para fechar uma carga horária de 150 horas. Senhor secretário, pedagogicamente, um estudo técnico e pedagógico que facilite e que melhore a educação do nosso município. O senhor acha que dentro dessa modalidade de deslocamento de professor, que tempo o professor vai ter para se planejar? O professor vai passar mais tempo dentro do barco do que dentro da sala de aula. Para ser muito sincero, trabalho em Garapé-Miri desde 2001 na zona rural e sei o que é zona rural. E quando o barqueiro não for me buscar, que eu contratei para me levar na outra escola, os alunos vão perder. Porque eu não vou ter como chegar lá. A não ser que tenhamos transportes eficientes à nossa disposição para nos deslocarmos. Mesmo assim, só se nós fôssemos nos planejando dentro do transporte. Isso mostra, senhor secretário, a ineficiência de uma modalidade onde tenta se comparar uma modalidade da cidade para a zona rural. Eu não tenho como fazer isso lá, senhor secretário. O professor trabalha de manhã lá no ginásio, de tarde ele trabalha no Estudo Santana. Ele vai de bicicleta, ele vai a pé, ele vai de mototáxi, ele vai de que ele quiser. É fácil acesso. Agora, eu tentar implantar uma modalidade desta natureza para uma diversidade geográfica que tem o nosso município, eu estou sacrificando os professores e eu não vou ter rentabilidade nem melhoria de educação por parte dos alunos, porque o professor vai chegar lá estourado. Quem é dos senhores, historicamente, quem é dos senhores que conhece ao redor da nossa região, onde tem um sistema modular, que o professor fica pulando de uma escola para outra, vereador Nenca, sair da Boa União, onde o professor pode fazer 60 ou 70 horas, ele pode ir lá para o Rio das Flores, fazer mais 50, ele já fez 120, não é isso? Mas para ele fazer 200, ele tem que ir para outro rio. Que tempo! Isso é custoso, isso custa caro. Além de custar muito caro, isso é desgastante para nós professores, que já temos que ter o tempo nosso, porque nós não ganhamos hora de atividade, já tiramos do nosso tempo em nossos lares ou em outro momento dentro das escolas como a do SOME, para nós nos planejarmos, organizarmos material, para que no outro dia a gente possa conseguir dar nossa aula. O que eu estou querendo mostrar é que essa modalidade de ensino que está tentando ser implantada dentro da zona rural, ela não dá certo lá. O Suma Uma é sim um projeto piloto dessa modalidade no nosso município. E eu pergunto aos senhores, para quem acompanha, para quem conhece, a terceira vez que eu estou subindo aqui falando a mesma coisa. Estou dando exemplos técnicos, quando se refere a carga horária, jornada de trabalho, deslocamento de professor, a modalidade que eu ensino, porque assim, no sistema modular, os alunos estudam no sistema modular do 6º ao 9º ano. O 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, eles vão estudar o modular também. E já estão acostumados com aquela modalidade de ensino. É por isso, senhor secretário, que essa modalidade de educação tem dado muitos bons frutos para o nosso município. Não podemos comparar modalidade de ensino regular em localidades de fácil acesso e de condução para localidades tão distantes. Para quem sabe o que é Pindobal, quem já trabalhou no Pindobal, o que vai acontecer com nossas escolas lá do Cagi, vereadora Ângela? Elas vão ser agregadas,
Vai ter o regular lá na São Joaquim, ou os alunos vão ter que ser remanejados para outra escola mais próxima? O que é que o pai acha do filho estudar na frente da sua casa, ou ele prefere que o seu filho ande 2, 3 horas de barco para chegar numa outra escola? E nós sabemos a precariedade que é o transporte escolar do nosso município. E nós não deveríamos ter isso, né, gente? Que, por sinal, na zona rural nós temos quase 11 mil alunos e que ganham cada um R$ 5.075 por aluno. Aqui na cidade não chega a 6 mil alunos. A zona rural, ela sustenta a educação do nosso município, né? E não há investimento, ou há muito pouco investimento em melhoria de qualidade de educação lá na zona rural. Então, para finalizar, eu penso, senhor secretário e vereadores, que nós deveríamos pensar nessas melhorias, nessa infraestrutura e observar se a experiência modular dá certo ou não. E aí eu já vou cantar a pedra. Essa modalidade dá muito certo. Dá muito certo no município e tanto prova que o Estado regularizou e reconheceu o sistema modular de ensino como uma modalidade de ensino dentro do Estado. E modalidade essa que tem dado muito bons frutos, principalmente para Igarapé-Miri e Abaetetuba, que são as cidades que mais aprovam no vestibular alunos vindo do modular. Isso prova que é necessário, senhor secretário, e eu acredito na sua sensibilização, no sentido de entender que essa modalidade dá bons frutos, e o que nós precisamos é de aprimoramentos, de melhorias, de investimento, que é o que o nosso público lá da ponta merece. Muito obrigado e viva o SOME. Queria registrar aqui, pedir licença para registrar. Pessoal, vamos tentar tratar a coisa como nós estamos tratando, com seriedade. Eu acho que o diálogo está muito no campo pedagógico. Não haverá, professor, não haverá fechamento de nenhuma escola. Volto a repetir, não haverá fechamento de escola, não haverá junção de escolas, não haverá diminuição de escola. E nós vamos também fazer uma proposta que, para não ter essa história que o senhor colocou aqui do professor passar por 10 escolas. Se não tiver como fazer essa proposta, eu vou dizer, olha, secretário, o senhor está completamente errado. Isso aqui não vai funcionar. Aí, beleza. Mas não há, pessoal, não entendam que há da secretaria essa intenção de fechamento de escolas, de todos nós aqui, quando eu digo todos nós, porque eu sou do meio rural, estou à frente da CEMED, rodo o município todo, e nós, vereadores aqui, também conhecemos. Sabemos que é humanamente impossível, professor, pode ter certeza que a gente sabe que é humanamente impossível a gente rodar por mais de 2 escolas, no máximo 2 escolas por semana, se consolidar. Volto a dizer, se consolidar. O que eu queria garantir a proposta que a gente já está alinhando aqui, para que essa média apresente, olha, a nossa proposta é desse jeito, a organização da carga horária vai ser desse jeito, e aí, olha, não deu certo? Beleza, não deu, pronto, acabou o debate, a gente não vai se matar por isso. Eu só quero que a gente trate a coisa assim. Não vai haver fechamento de nenhuma escola, pessoal. Eu não vou tirar nenhuma criança de um lugar para mandar ela estudar lá, não sei para onde, por favor, não me entendam desse jeito, tá bom? Tá. Vereadora, só para ajudar a encaminhar, eu acho que isso está bem compreendido, né? A intenção da CEMED. Agora, o tema está colocado como um tema complexo, como um tema desafiador, não é simples. Não é trocar 6 por meia dúzia. Então, qual é o encaminhamento? O secretário vai trazer uma proposta técnica daqui até no máximo 15 de novembro. Queria que ficasse registrado esse em ata, que é um acordo nosso, uma proposta. Agora, inevitavelmente, quando a CEMED trouxer um estudo, nós não vamos ficar presos apenas à adequação de carga horária, quem fica em que escola e que não tem perda salarial. Não é isso, nós vamos abrir o debate. Nós vamos abrir o debate o que é melhor para os estudantes. E o que é melhor para os estudantes é a pedagogia que a escola vai adotar.
Nós precisamos ampliar o debate. Se houver um consenso nessa mesa de negociação entre a CEMED, nossa categoria, com mediação do Sintep e a Câmara, eu acho que é tranquilo. Antes de dezembro, a gente já celebra o Natal com a maior tranquilidade. Agora, se não houver, secretário, um entendimento nessa mesa, nós vamos ter que definir uma pauta de critérios para abrir um novo campo de debate, que pode ser o distrital, pode ser a conferência, pode ser um fórum aberto. Agora, vai ter que ter critério para isso, porque nós não podemos rodar e cair. Salário, carga horária. Salário e carga horária. Nós, só para concluir, nós somos servidores públicos. A nossa missão é servir a sociedade. E a política pública é a garantia do direito para todas, para todos. O nosso fim último é uma boa educação. E para a educação ser boa, ela tem que ser boa para o alunado. Não é exatamente para a CEMED, nem para nós professores. Porque eu poderia trabalhar em outra coisa. Eu escolhi servir essa função por causa disso, para que o meu aluno seja mais feliz com a minha presença lá dentro da escola dele. Então nós vamos ter que abrir o debate. Não é só carga horária e salário. É o regime pedagógico mais adequado para a zona ribeirinha. Eu só queria colocar aqui que tem vindo muito à tona, né, a gente falar de salário, falar de carga horária, falar de fechamento de escola. Aí eu viro e volta, eu toco nisso, eu falo novamente, pra gente, porque assim, pessoal, claro, a gente se preocupa com nossos rendimentos, isso é natural. Então eu só queria, sempre tem sido colocado isso aqui, não é para dizer que isso aqui é o mais importante, é para dizer que isso aqui não é a intenção da CEMED tirar, não será diminuído, não será abalado. Não é para dizer que esse aqui é o fator importante. Tanto é que aqui, o que eu estou sentindo que a gente está encaminhando é para um debate para o campo mais pedagógico e tudo mais, haja visto que isso aqui está vencido. Penso que esteja vencido. Independente do formato que ficar, a questão salarial, a questão de escolas, essa questão de carga horária, penso que não vai alterar. Então, só para a gente ficar tranquilos em relação a isso aqui, tá bom? É só por isso, não é querer apequenar o debate e dizer que não, só estamos falando de salário, só estamos falando de escolas. Não, não é isso não. É só para dizer que isso aqui nem está no debate, no sentido de querer retirar, tá bom? Estamos aqui com o professor Isaac Fonseca, neste momento, após essa reunião aqui acalorada, né, onde se discute educação no campo. Professor, a classe está satisfeita com o que ouviu aqui, com o debate? Eu acho que nós estamos avançando, né? Tudo é um processo e o encontro foi bom. Foi bom porque foi uma discussão generosa, aberta, fraterna e com muita responsabilidade. O que nós, professores, professoras do SOME, queremos é realmente discutir as condições de trabalho, é discutir as condições da aprendizagem, é discutir os desafios da educação no campo. A CEMED tem uma proposta, já deixou muito clara, de que quer regularizar as escolas. As nossas escolas são regulares, elas funcionam o ano todo, só que as disciplinas são blocadas. O módulo quer dizer isso, blocar disciplinas, né, para que os estudantes possam, a cada período, estudar X matérias. Nós entendemos que o sistema regular não é viável para a comunidade ribeirinha, porque não é possível para os professores administrarem o regime de aulas e, de certa forma, inviabiliza a relação dos estudantes e dos professores com a comunidade, com a cultura local, por esse mecanismo exacerbado de 11, 12 matérias todos os dias, a semana toda. Para a nossa realidade ribeirinha, isso é complicado. Acho que nós estamos no caminho, que é a discussão pública, é o espaço público mediado pela Câmara, pelo Sintep, onde a CEMED apresenta suas propostas e os professores os seus estudos. Eu espero muito, e é também o desejo da nossa categoria, que a CEMED possa, no mais breve tempo possível, nos propor, né, um novo diálogo para que a gente possa avançar na construção. Porque o que nós queremos é que os nossos estudantes tenham uma educação de qualidade, porque é direito, não é favor, é direito. E que a escola do campo seja tão valorizada quanto a escola da cidade, nem mais nem menos. E que a educação seja o grande instrumento de transformação da sociedade.
para isso, o aluno tem que ter boas condições de aprendizagem, mas os trabalhadores da educação, as trabalhadoras, também têm que ter boas condições de trabalho, senão não funciona. Professor, a gente viu durante a discussão aqui, durante as conversas, né, se falou muito, não está se tratando de valores financeiros, se tratou de mais uma condição de trabalho, uma melhor condição de trabalho para a classe, para o aluno, para as famílias desses alunos também. Fale um pouco sobre tudo isso aí que se falou durante toda essa discussão aqui na Câmara Municipal, no município de Igarapé-Miri. Exatamente, você tocou na questão central. Não é uma questão salarial, só de carga horária. Também, isso envolve, faz parte da vida profissional. O que está em jogo aqui é o barqueiro, é o transporte escolar que precisa ser eficiente, de qualidade, é a alimentação escolar que tem que chegar em todas as escolas de forma regular, boa alimentação, porque tem estudantes que saem de suas casas 5, 6 da manhã para entrar 7 na escola e vão chegar perto de 1 da tarde na casa. O que nós estamos falando é de orientação pedagógica na escola, é de boa gestão, é de uma relação da comunidade escolar com o seu ambiente de ensino. Nós estamos falando de boas condições de trabalho, de boas condições de aprendizagem. Isso é muito mais do que salário, muito mais do que carga horária. E nós sabemos que há um déficit muito grande do ponto de vista daquilo que é tarefa da gestão municipal em relação à administração das escolas rurais no município de Igarapé-Miri, em toda a região. Nós estamos com situações precárias de trabalho, com escolas remanejadas para barracões, sem nenhuma condição de aprendizagem. Nós estamos com atividade parada neste momento por falta de transporte escolar e por falta de alimentação escolar. É tudo isso que está em debate, ou seja, qual é a melhor pedagogia para a escola do campo de Igarapé-Miri e qual a melhor condição de gestão para que os nossos estudantes possam aprender com qualidade.